Clínica Doutor Estética tem o que há de melhor para tratar de sua beleza. Tratamento de estrias, gordura localizada, celulite, flacidez de pele, depilação a laser, pré- e pós-operatório de cirurgia plástica com profissionais altamente qualificados. E a Clínica Doutor Estética traz uma novidade, a criolipólise, que é um tratamento que elimina a gordura localizada através de congelamento controlado. Venha fazer uma visita. Avenida Dom Pedro II, número 63, próximo ao Centro de Convenções Ferraz de Vasconcelos. Telefone 4675-0613. Doutor Estética, cuidando da sua beleza com saúde. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para apresentar o programa Meu Encontro com Deus pela TV Cenário de Ferraz e Vasconcelos para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Estamos aqui para apresentar o testemunho do meu pastor, vice-presidente da Igreja Apostólica AGD, pastor Paulo. Amém. Contou a primeira parte do testemunho e hoje está aqui para falar a segunda parte do testemunho, o meu encontro com Deus. O que Deus fez na vida do pastor. Pastor, muitas pessoas, a gente leu a Bíblia, lendo a Bíblia, analisando a palavra do Senhor, quando alguns irmãos da palavra do Senhor, quando eles tiveram um encontro real com Deus, suas vidas foram transformadas, né? E analisando, e a gente vendo, elas até conheciam a palavra de Deus. Elas conheciam a lei, elas conheciam o Pentateuco, elas conheciam todas as leis naquela época. Mas, quando Deus tem uma obra muito grande na vida de alguém, Deus ele quer se aproximar mais dessa pessoa. Então, Deus prepara, eu acredito assim, que Deus prepara momentos para que a pessoa venha se abrir totalmente para o Senhor, para que ele venha, porque Deus quer que nós venhamos realmente conhecer Ele. E eu queria saber do Senhor, dessa segunda parte, porque tem bastante coisa para ser dita, como é que foi o seu encontro com Deus quando o senhor estava do Rio, vindo para cá? Antes de vir, por favor. Muito bom. Foi relatado algo muito interessante, porque muitas vezes a gente não tem no conhecimento da palavra de Deus e passamos a rejeitar as coisas que Deus tem planejado para a nossa vida. Perfeito. E eu, muitas das vezes, corria do chamado a qual Deus tinha na minha vida. Eu, na idade de 8 anos de idade, eu sou natural de Angra dos Reis, né? E a vida que eu levava, eu achava que não era cabível a mim. Eu fui morar no morro, no morro da Rocinha, ali a qual eu conheci um traficante, né, a qual uma certa vez eu estava brincando, né, eu tinha 8 anos de idade, brincando sentado e a polícia subiu no morro para poder fazer uma batida de rotina. Eu estava ali e de repente houve aquela correria e tiroteio. E tinha uma pessoa a qual ele comandava ali. E ele estava perto de mim. E nesse momento que ele estava próximo de mim, quando chegou a guarnição, porventura, ele jogou a arma que ele tinha próximo de mim. E eu vendo aquilo, o que eu fiz? Eu escondi aquela arma. Olha. E quando eu escondi, os policiais, quando deram a batida sobre ele, procuraram e não acharam. Então não tinha prova contra ele. Entendi. Não tinha prova contra ele. E se passou, né? E ele veio sobre mim, me agradeceu e falou que daquele dia em diante eu seria como se diz, um soldado da milícia, da guarnição dele. E como eu não entendi, aí comecei. Ele passou a ajudar até mesmo minha família, né? E sem pedir nada para mim. E ali fui crescendo no meio daquelas pessoas, armamentos. Aí passei a usar aquele armamento normalmente, para mim era uma coisa natural, porque eu via isso como se era normal isso. E fui crescendo. Já ele me convidou para ser o gerenciador do tráfico de droga. Olha aí.
E eu aceitei isso. Nessa época eu estava mais ou menos com 18 para 19 anos de idade. Eu aceitei isso e comecei a gerenciar. Na Rocinha tinha o Morro do Alemão, Dona Benta, né? E havia uma certa, como se fala, não era igual, era desigual cada pessoa que morava no morro. Eu, por não ter o entendimento disso, como eu era do morro, e eu conhecia o asfalto, e muitas das vezes eu descia no asfalto para poder negociar. Era eu que descia no asfalto e negociava e subia. E quem não era do asfalto não conseguia, não tinha como descer ali porque se perdia, não conhecia, só conhecia a comunidade. Então ele podia só andar no morro. Isso, exatamente. Não poderia descer para o asfalto. Ele não tinha permissão. Não tinha permissão, e uma que ele não conhecia o asfalto. Se ele descesse, ele ia se perder ali. E eu, como eu conhecia, então eles autorizavam eu descer e negociar lá embaixo. E uma certa vez, foi isso que aconteceu. Uma certa vez, eu não sei se eu relato o nome, mas eu vou relatar porque ele já faleceu, né? Uma certa vez, o Escadinha, ele me autorizou a descer até o asfalto. E eu desci para negociar. Fui para uma boate ali, e quando eu cheguei ali, descendo ali pela boate, eu tinha muitos, na época, né, que se fala, tinha muitos amigos, né, que a gente fala, né, hoje a gente sabe a verdade, né, os amigos é aquele quando você está bem, quando você está, sabe, no auge, em volta... Você está oferecendo alguma coisa. Isso mesmo, pastor. Então, ao meu redor, eu tinha pessoas que não só me guardavam, né, mas como, tipo assim, me protegia dos outros, das outras facções, né? E uma certa vez... os olheiros. Exatamente. E uma certa vez eu desci e fui, como se diz, me divertir. Eu pedi autorização para me divertir, porque eu precisava me divertir, porque eu não saía lá de cima. E ele me autorizou. E eu desci, aí tinha um pessoal que, porventura, eram usuários, né? Subia o morro, descia o morro. E quando me viram na boate, vieram sobre mim. E eu tinha um vulgo, um apelido, vieram sobre mim, porque o meu apelido era para confundir a guarnição, porque não existia o PP nessa época, né? Sim. Não existia. E para confundir as guarnições. E eu tinha um apelido, um vulgo de polaco. Porque verdadeiramente o polaco, ele é branco. Então, quando eles chegavam diante de mim para abordar, e procurando a minha pessoa, mas eles não encontravam porque eles olhavam e falavam assim, poxa, mas o polaco, esse camarada não é o polaco, porque o polaco é branco. Ele não tinha uma descrição, né? Exatamente. Então era uma estratégia da facção para poder lubriar, entendeu? A polícia, né? A guarnição que vinha, né? E uma certa vez eu estava na boate, veio usuários sobre mim, e queria que eu fornecesse. E eu, naquele momento, era, bem dizendo, para uso. E não era pouco. A gente levava, porque a gente tinha amigos lá, e a gente fazia a festinha da gente, né? E distribuía era como se diz, né? Só a diretoria. Né? Nessa época, né? Era só diretoria, pessoas, entendeu, de alto escalão, bem influenciadas, entendeu? Classe social, né? Isso. E nesse momento que eu estava ali, veio uma outra pessoa, a qual não fazia parte, era como se dizia, ele não era usuário da nossa facção, era de outra, era como se diz, ele era do Morro do Alemão. Tipo, concorrente. Exatamente, ele era do Morro do Alemão. E ele chegou ali, mas ele me conhecia, eu conhecia ele, ele pediu, ele falou, polaco, me arruma aí, eu te dou tanto, oferecia, né? E eu
Falei, pô, mas como eu conhecia ele, falei, ó, vou fazer uma exceção para você. E forneci a ele. Só que outros olheiros de outros morros viram. Entendi. E começaram a delatar que a gente estava tirando a freguesia deles. O que aconteceu? O olheiro avisou, né, outros facção, e falaram que a gente estávamos lá na boate lá embaixo, chamada Boate do Meia, né, que a gente desceu, estava lá no Meia, e ali, quando nós estávamos todos ali, de repente entra um dos que fazia parte, né, de outra facção, não vou delatar os nomes, né, não, né. Aí quando eu falei sobre que vieram, a gente percebeu, eles vieram para poder liquidar, porque eles queriam tomar já o poder, né? E quando a gente percebeu, aquela boate, ela se tornou um alvo de tiroteio. Por quê? Porque nós percebemos, eu percebi, eles me protegendo, querendo me proteger, e eu protegendo a minha vida também. E ali houve um grande tiroteio. Eu fui alvejado, né? Eu tomei 6 tiros. Tomei 6 tiros, tenho uma bala alojada aqui no meu braço, tenho um tiro que foi pego aqui, tenho uma cicatriz, né? Aqui também, né? Que foi aberto. E houve essa troca de tiro. Tem um tiro que esse quase me deixou paralítico, que pegou bem aqui, né? A bala ainda está aqui, eu tenho a bala aqui, né? E ali um carregando outros atirando e subiu. Só que chegou a guarnição. Aí houve o quê? Houve troca de tiro, tanto dos dois lados. E houve mortes ali. Houve pessoas de guarnições que veio ser alvejada, né? Veio ser alvejada e tombou. Outros também da facções tombaram também. E ali aí houve como é que eu posso dizer? Um confronto. Houve um confronto entre a guarnição. Perfeito. E os delinquentes, né? Sim. Que a gente fazia parte. Né? Naquele dia estava envolvido o pessoal do Morro da Dona Benta, Morro do Alemão, da Rocinha, tinha um pessoal do Meia que estava ali. E ali houve tiroteio, muitas pessoas naquele dia vieram tombar, né? E ali, quando vieram tombar, nós tentando ainda subir, conseguiram me levar para cima, né? E ali houve uma grande perseguição da guarnição dentro da comunidade da Rocinha. Sim. E tentou acabar com tudo que estavam ali. E ali houve uma perseguição e eu tentei me sair, consegui, atravessei o morro, saí em Belfor Roxo, né? Fui descendo e ali eu tinha outros parceiros a qual eu conhecia, só que o que aconteceu? Eles tomaram, todo mundo tomou, cada um foi para o seu lado e tomou. E aí passei a ser uma pessoa totalmente perseguida pelas facções. Totalmente perseguida. Por quê? Porque eu não queria mais participar. Depois desse ocorrido. Isso, eu não queria mais. E aí, quem entra não pode sair. Só Deus. É a lei. É a lei. Você entrou, você não pode sair, porque você conhece, e eu sabia de muita coisa. Entendi. Muita coisa, a qual que poderia envolver muita gente. Entendi. E o que eu fiz? Eu pedi como se diz, proteção, né? Só que eu não poderia ficar mais lá no Rio, eu não poderia mais ficar. Não tinha como continuar no Rio de Janeiro. Exatamente, eu não poderia. E depois eu vim, né, de lá para cá, eu vi sobre um caminhão que ia trazer para Santos uma saca de café. De café, carregamento de café. Exatamente, uma saca de café. E me colocaram dentro da saca por debaixo, né,
fizeram as sacas de café. Sim. E eu deitei naquela carroceria, aquele quadradinho só para mim, e em cima, lateral, só café, só saca de café, né? Para mim poder passar. Cheguei até Santos, né? Ali no Gonzaga, né? Cheguei ali no Porto, desci e ali fui, porque eu não tenho parente também, né? Que morava em Santos. Perfeito. Pedi um refúgio, né? E ali consegui um refúgio e comecei. Só que a facções, ela vem atrás, porque a gente sabe demais. E Perfeito. quando você sabe, eles querem dar uma baixa. Para não correr o risco. Exatamente. E eu vindo e pulando de lá, pulando de cá, e resolvi me regenerar. Maravilha. Mas uma coisa interessante, viu, pastor? Me regenerei, achei que eu me regenerando por mim próprio, por si próprio, eu ia sair bem. Pelas suas próprias forças. Exatamente. Eu ia me sair bem. Aí que eu fiz, eu tive uma cobertura de outras pessoas e vim para São Paulo, a qual vim sem mexer com nada, né? Como se diz a gíria, né? Naquela época, né? Eu vim como bola de meia, entendeu? Como nada sabe, nada sei, e assim eu vou viver minha vida e ninguém vai me achar, e acabou-se. E vim morar numa cidade chamada Coab 2, Olha. José Bonifácio. E ali, né, os primeiros apartamentos que fizeram, uma das minhas irmãs conseguiu e ela deu para mim um apartamento. Olha aí. E aí eu fui morar lá, e ali comecei a minha vida normal, sem envolvimento com nada, né? Eu era usuário de droga, mas não, eu usava só para poder, final de semana. Sim. Gostava de fumar uma droga, de vez em quando eu gostava de usar uma cocaína, mas isso era final de semana para divertimento, para poder a gente se divertir, para a gente poder... E foi levando a minha vidinha ali, entendeu? E uma certa vez eu encontrei uma pessoa que veio de lá, e essa pessoa, quando me viu, ficou feliz, porque também estava fugitivo, né? Meu Deus. E nesse meio termo que a gente estávamos, a gente começou a andar junto, E o que aconteceu? Eu passei, houve, como é que se diz? Necessidade de você ganhar algum dinheiro. Entendi. Aí eu falei, peraí, como eu tenho uma certa conhecimento, já sou eu vou começar aí. Na época, eu até lembro, se falava bimba, a gente traficava umas bimbas que fazia em caderno de revista, enrolava, se fazia uns canudos. Sim. E aí eu comprei meio quilo, e falei, desse meio quilo eu vou fazer virar 1. E desse 1 eu vou fazer virar 2, desse 2 eu vou fazer virar 3, e desse 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50. E quando eu fui ver, eu tava com, mais ou menos de 20 quilos, meu Deus, 30 quilos. E comecei a atrair, porque você atrai. Sim. Atraiu, olha o cara, sabe, e foi atraindo. E muitos sabem, daqui conheceu, Jardim São Pedro, Coqueiro. Ali também eu fui um dos que, né, passei por ali também. E o negócio foi ficando bom. E dali como na época eu fui gerenciável, eu tinha o controle, eu tinha como, e comecei a miliciar pessoas para trabalhar para mim. Eu já não queria mais eu comecei a miliciar, e comecei a montar em cada
como se diz, locais, Bairro. era isso, quarteirões, era Núcleos. 11D, 7D, Virgínia Ferne, São Teodoro, Parque do Carmo. Então a gente ia, e o que aconteceu nesse meio termo? Eu passei a me afastar e deixar, só que o meu objetivo era maior, era coisa grande. E conheci pessoas que eram de altos escalões e começaram a me convidar para fazer assalto, porque eu era uma pessoa apetitosa. Eu era uma pessoa que a minha palavra, ela nunca teve curva, ela sempre foi reta. E nesse termo eles o quê? Eles gostam disso. Eu respeito. Exatamente. Então começou a me convidar, olha, vamos assim, vamos ali, vamos assim, vamos ali. E comecei a participar. Fui, fiz os primeiros, me dei bem, fiz o segundo, me dei bem. E ali comecei o quê? Já a aliciar pessoas e armamento. Passei a fornecer o quê? Armamento para aquelas pessoas. A coisa que era meio quilo, tomou uma proporção. Exatamente. Tava tomando uma proporção gigante. E o que aconteceu? Passou a gerar confronto, inveja, porque e passou. Faz parte, né? Exatamente. E passou o quê? Passou pessoas de outras denominações a querer mais de mim. E, como se diz, você teria que pagar, como se diz a gíria, uma madeira para fulano, uma madeira para ciclano, para poder você ter um ponto ali. Entendi. Não vou citar porque é Sim, lícito, sim. não é lícito. E ali também, né? Só que eu comecei já a ver que o negócio estava se fechando. Entendi. E eu quis parar, aí como já tinha pessoas miliciadas nisso, pessoas recrutada, o que aconteceu? Eu falei, olha, fica assim, eu vou, tudo bem. E até... O senhor passou? Isso, é como se diz, eu rendei aquilo. Eu rendei, Não quero mais. Não quero mais. Você só me dá o que eu investi e não quero mais, acabou. Só que se torna difícil, porque quando eles te chamam e você diz assim, pô, eu quero parar, não quero mais, o que acontece? Eles já ficam assim com você e dizem, não, é só essa vez, é só essa. Aí você vai, aí dá certo. E aí vai, mas só essa vez. E chegou a época que eu já não queria mais fazer, não queria mais. Porque na realidade você está preso, né? Exatamente. Você não consegue ver que você está preso, você quer sair, né? Mas você está preso. Isso. Agora, para vocês entenderem, como eu não acreditava, eu poderia ver o que fosse, mas se eu visse um crente, Olha aí. eu ia para cima. Só que eu não tinha força para ir para cima. Eu ia para cima de todo mundo, eu metia as caras, jogava, dava tiro, era encrenqueiro, olhou para mim, eu já ia para cima, não existia moleza. E uma certa vez, eu tinha um grupo de pagode, eu tocava no Cantarolando Bar, Café com Notas, e era aqui da Coab 2. E uma época tinha um chamado Centro Comercial e tinha uma casa de vinho chamado Natal, Olha aí. na Praça Brasil. E naquela época, eu digo assim, para 86, mais ou menos, 87, era o auge do pagode. Era a época que foi lançado o Netinho de Paula, era a época que o nome do grupo era Puro Desejo, do meu grupo de pagode era Puro Desejo. Olha aí. Eu
eu era percussão, fazia percussão, gostava de tocar bateria. E nesse dia, antes de eu ir, a gente tocar, tinha um rapaz que ele passava por mim e ele pregava para mim. Glória a Deus. E eu não tinha forças para puxar minha 380 e, como se diz, né, sentar o aço nele. Eu tinha força para puxar minha arma para um, para outro, para encarar qualquer um, mas para ele eu não tinha força. Para quem tinha a presença de Deus. Exatamente. Porque era a presença de Deus. Isso, só que eu não entendia, eu era uma pessoa leiga nesse... Maravilha. E uma certa vez eu estava na viela e eu dei de cara com ele. De cara. Aí o parceiro meu falou assim para mim assim, Polaco, por favor, deixa... Aí eu falei, que nada, é agora. Ele vai ver o que ele vai receber, quero ver. Quando eu cheguei perto dele, meu amado, eu pus a mão aqui, assim, minha mão ficou colada e eu não conseguia. Eu olhava para ele assim, minha voz não saía. Ele dizia assim, olha, Jesus tem uma obra na tua vida, rapaz. Glória a Deus. Olha, rapaz, olha, o que você passou, é Deus que está te livrando. Ele começou a pregar para mim. E eu olhava para a cara dele assim, e eu balançava. E o meu parceiro que estava, olhava para mim assim e ficava assim. E eu, minha mão grudado. E ele disse uma coisa para mim, ele falou assim, pois eu vou te dizer, rapaz, eu vou e ainda vou te ver. Aí eu olhei para ele assim, balancei a cabeça, pois quando ele foi, eu puxei, fiquei olhando e falei pro meu parceiro, falei, rapaz, você não viu? Ele falou, pois eu vi, Polaco, eu vi. Eu falei, mas deixa ele comigo. Deixa ele comigo. Eu vou dar a volta, quando eu ver ele, você vai ver, mano. Eu vou acabar. Eu ainda quis, sabe? Só que eu já senti algo diferente comigo. O senhor não quis demonstrar. Você não quis falar. Exatamente. Porque... Você ouviu algo diferente nesse irmão. Isso, mas eu não disse. Entendi. Eu não falei. E fui. Tocamos e voltei. Isso era de sexta para sábado. Voltei, fui dormir e no sábado a gente ia tocar de novo lá. E eu estava dormindo, era mais ou menos umas 11h30 da manhã. Eu escuto gritar o meu nome na janela. Meu nome é Paulo. E gritava, Paulo, ô Paulo. Aí eu disse até minha mãe, que estava comigo nessa época, eu disse para minha mãe, diga a ele que eu não estou. Eu induzi até minha mãe a mentir. Aí, a minha mãe olhou para a janela e disse assim, ó, eu ouvi minha mãe fazer isso. Ela disse assim, ó, falou que não está. A minha própria mãe. Aí eu olhei e falei assim, mãe. Aí ela falou, eu não quero me envolver nos seus pepinos. E aí ele gritou de novo. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim, olha, eu sei que você está aí. Meu Deus. Mas eu vou te dar um recado. Conta no dedo. 3 dias. 3 dias. Aí ele fez 3 dias, aí eu, 3 dias, tá bom, hoje é sábado, amanhã é domingo, segunda, tamo aí. Entendi. E o que aconteceu? Ele veio no sábado, eu fui, ele veio no domingo, debaixo da minha janela e gritava, eu sei que você tá aí, olha, conta no dedo, já é o segundo. Meu Deus. E eu falei, aí eu disse, eu vou acabar com esse cara, eu vou matar ele. Vou destruir ele, quero ver. E eu apareci na janela e sumiu, desapareceu. Aí eu falei, pois eu vou catar ele. Quando foi no domingo, ele apareceu por volta de 6h da tarde. E ele falou, olha, hoje é o último dia. Pastor Paulo, que testemunho forte é esse? Amém, meu amado. Eu queria, assim, interromper só um pouquinho do seu testemunho. O senhor me disse, o senhor falou muitas coisas importantes, coisas sérias, né? O seu início, né?
O senhor tinha 8 anos de idade. Exatamente. Uma criança brincando. Isso. Uma situação inusitada, né? Até então era normal, né? Exatamente. Era normal porque na comunidade, polícia subindo, o pessoal correndo, tiro, né? E o senhor se viu numa situação complicada, né? Porque apareceu uma arma, foi jogado perto do senhor. Na hora o senhor pegou e escondeu essa arma. Uma criança, né? Uma criança escondeu uma... E a pessoa que estava sendo procurada, ela, em agradecimento, né? Isso. Em agradecimento, falou, não, você vai ser meu parceiro. Isso mesmo. Olha, o que você precisar, ninguém vai mexer com você, é isso? Isso Ninguém mesmo. vai mexer com você. Exatamente. Na verdade, ele investiu. Exatamente. Ele investiu. Ele viu no senhor e falou, não, essa criança, ele é esperto. Né? Ele não me entregou, escondeu e a guarnição não achou. Exatamente. Né? Mas tudo isso, né, que o senhor falou, as amizades que o senhor conquistou, né? Conquistou as amizades porque o senhor tinha o que as pessoas queriam, né? Era o poder, era dinheiro, eram as drogas. Isso. Né? As pessoas queriam, aquelas pessoas que não teve um encontro com Deus. Elas até acreditam em Deus. Elas até acreditam, elas acham, elas fazem as suas oferendas, elas fazem as suas rezas, né? Mas elas não entendiam que Deus tem muito mais para oferecer. Na realidade, a droga ela afasta, né? E leva à morte. Exatamente. A droga, a vida, a adrenalina, a vida perigosa. Quantos jovens, quantas crianças morreram? Exatamente. E morrem Isso. hoje. Hoje, isso. Porque é algo que é rentável. A droga, a arma, bebida, Isso. a prostituição, não é pouco dinheiro. Mas o Senhor, ele tem zelado da vida do Senhor desde pequeno. Isso mesmo, Desde pequeno, para quê? Para que o Senhor, num dia como hoje, viesse contar sua segunda parte do testemunho, um testemunho muito forte, importante. Por quê? Porque tem muitas pessoas, Pastor Paulo, o senhor é vice-presidente da obra. Amém. Fazemos a obra do Senhor. Glória a Deus. Que as crianças, os jovens, hoje, né, usam muito mais droga do que na nossa época. Isso. Hoje as drogas elas estão sendo mais potentes, né? Fiquei sabendo que lançaram um lança-perfume que ele é a base de solução de bateria. E tá morrendo muita gente de overdose. Eu nunca ouvi dizer que as pessoas morriam de overdose de lança-perfume. Eu nunca ouvi dizer. Mas hoje a coisa está muito mais séria. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós, porque esse programa aqui, Meu Encontro com Deus, ele é ponto .com, ele vai para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. Você que é pai, você que é mãe, você que está preocupado com teu filho, está preocupado com teu esposo, com a tua esposa. Mulheres, tem muita mulher, muita jovem usando droga. Isso. E quando até ela entender que está viciado, ele faz coisas, ele comete crime. Exatamente. Né? Você precisa ter um encontro com Deus. Mas peraí, como é que eu encontro com Deus? Se entregar para Ele. Se entregar para Jesus. Pastor Paulo, continua, por favor. Amém. Como foi dito, o irmão acabou de falar algo interessante sobre, como a gente fala, a droga. A época de hoje, na minha época, não existia droga sintética. Hoje já tem as drogas sintéticas. Exatamente. Que é uma coisa que você, até pelo site, você compra droga sintética. Que isso daí já está sendo um perigo. Mas vamos entender o meu encontro com Deus, o meu primeiro encontro com Deus. Maravilha. E fui, né, como eu disse, eu estava indo para tocar.
E ao chegar ali, começamos a tocar, eu comecei... De repente, meu amado, entra mais ou menos de 5 a 7 pessoas dentro daquele bar. Meu Deus. Todos estavam armados. Olha aí. E todos estavam em busca da minha pessoa. Eles vieram de longe para me buscar. Foi algo encomendado. Exatamente, eles vieram de longe para me buscar. Perfeito. E quando eles me depararam comigo, eu deparei com eles, automaticamente eu peguei a minha arma, eles também, e houve uma troca de tiro ali. Muitas pessoas foram feridas, né? Eu ainda cheguei a pular, mais ou menos tinha, acho que 5 metros, aquele centro comercial para baixo. E quando eu pulei, eu fui andando, a minha arma caiu, eu ainda escondi ela e saí. E parei na grade dessa casa de vinho chamado Natal. E quando eu parei ali, eu parei de costa, assim, ó. E fiquei olhando, eu ainda falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu olho para o outro lado da calçada, quem é que eu vejo? O irmãozinho que pregou para mim 3 dias. Meu Deus. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, aí eu fiz assim, ele só balançou a cabeça. De repente, quando eu olho, 2 dos elementos a qual entraram, deparados na minha frente, assim, ó. Com a arma, assim, ó, na minha cara. As minhas pernas tremeram. O meu corpo, eu não sentia mais nada. Eu disse uma palavra somente. Eu disse assim: meu Deus, que o Senhor guarde a minha família. E se eu fiz alguma coisa, que o Senhor me perdoa. Isso na minha lei, eu era leigo, eu não tinha conhecimento de nada. Na hora do desespero. Isso. Na hora que eu acabei de falar isso, eu ouvi a voz dizendo assim: cadê ele? Ele estava aqui na minha frente. Eu vi ele, rapaz. Quando eu vi aquela arma balançando na minha cara e o cara falando que não estava me vendo, aí meu joelho começou a tremer. Eu caí de joelho. Pá! Caí de joelho e comecei a chorar. Glória a Deus. De repente comecei a chorar. Quem que vinha aparecendo? A rota, né? Veio assim, parou. E como eu era pedido, na época também era pedido, parou e vieram sobre mim dizendo: ué, o que foi? Aí eu comecei a chorar. Aí eles olharam para mim e disseram assim: é mais um bêbado aí, vamos que houve isso. E me largaram eu ali. Eu de joelho ali, ó. Meu Deus. E aquele irmão olhou para mim, olhei para ele. Tomei uma decisão na minha vida, irmão. Glória a Deus. Eu olhei para ele balançou a cabeça, ele falou assim: olha, Jesus está lhe chamando. Meu Deus. Naquele dia eu senti, pastor Douglas, a primeira coisa que eu fiz foi para minha casa, fui subindo, entrei dentro da minha casa, abri a porta, a primeira coisa que estava sobre a estante, a Bíblia, que eu vou ser sincero, há mais de 25 anos aquela Bíblia estava aberta no Salmo 91. Isso acontece em vários lares, né? Isso. Meu Deus. Para você ver que era que quando eu fui desfolhar, parecia que a folha ia quebrar. De seca. Tão seca que ela estava. E aí eu senti um desejo de segurar ela e desfolhar ela. Glória a Deus. João 14. Aleluia. Glória a Deus. Não foi vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Olha aí. Aí eu comecei a sentir algo diferente. Aí comecei a chorar e aquilo me trouxe uma vontade de ter mais conhecimento naquele dia, naquela hora, naquele momento. Aí eu comecei a desfolhar a Bíblia e eu falei: meu Deus, que coisa interessante. E eu quero saber mais. E eu olhava a Bíblia assim e aquilo me atraía. Aí eu falei assim: olha, eu vou numa igreja. Aleluia. Só que o desejo do meu coração há muitos anos atrás era entrar numa igreja lá no Brás. É uma igreja
católica que seja, né? Uma igreja. Mas eu tinha desejo de entrar naquela igreja. Eu passava e falava assim, um dia eu vou entrar nessa igreja, um dia eu vou entrar nessa igreja. E eu saí na madrugada mesmo, por volta de, acho que era 3h30 da manhã. Existia um tal de negreiro que circulava nessa época. Como dizia, né, com todo respeito, né, a gente falava, né, e digo dias de hoje, o pau estava quebrando ali lá para Satanás lá, e eu correndo e peguei o ônibus negreiro, sentei nele e falei, vou lá para aquela igreja lá no Brás, vou entrar lá. Glória a Deus. Um desejo, eu estava com desejo. Não sei o que estava acontecendo. E aí, olha que isso foi algo sobrenatural que aconteceu pela primeira vez na minha vida, meus amados. Maravilha. Como diz o programa, é um encontro com Deus, olha só que mistério. E eu cheguei lá no Brás, desci e fui caminhando. Falei, eu sei onde é a igreja e fui caminhando. Só que houve um porém. Eu vi um senhor de terno branco com uma Bíblia no braço, segurando. Aí eu falei assim, eu vou onde esse irmão for, eu vou. Eu vou onde ele for. Que eu vou perguntar onde ele vai, que eu vou lá na igreja dele também. E comecei a seguir ele. Só que quando eu me aproximava dele, ele se distanciava. Eu não conseguia me aproximar desse homem. Mas eu seguindo ele na calçada. Rangel Pestana. E seguindo ele. E é grande. E ele foi indo. Aí teve uma hora que ele parou. Aí eu falei assim, agora? Agora eu vou chegar próximo dele e vou perguntar para ele onde é a igreja que ele vai para ele me levar. Eu tinha até passado pela igreja que eu queria entrar. Olha. Quando eu fui me aproximando dele, aquele homem dava um passo e o passo dele era muito maior do que o meu longo. E ele atravessava rápido as calçadas. E eu atravessava e não conseguia. Aí ele entrou no lugar, eu falei assim, agora ele não tem escapatória. Ele entrou. Quando ele entrou, meus amados, eu vou dizer, eu entrei. Quando eu entrei, eu deparei com duas pessoas na porta. Aí eu fui entrando e disse, eles perguntaram, olha, pois não, o senhor quer que coloque o seu nome? Eu falei, não, meu amado, eu apenas estou procurando um senhor que entrou agora aqui de terno branco. Ele segurava uma Bíblia, e a Bíblia dele era azul. Aí um olhou para o outro, como assim, dizendo assim, estranho. Ninguém passou aqui. Ninguém passou aqui, olhou para mim e disse assim, olha, meu amado, eu vou dizer para você, até agora chegou aqui o Senhor. Meu Deus. Aí eu falei, não, vocês estão de brincadeira comigo. Eu ainda estava... seguindo ele? Eu ainda vou dizer para vocês, eu ainda tinha o velho homem, né? Aí eu falei, não, vocês estão de brincadeira comigo. Tá me tirando? É isso, quase isso, quase isso. Aí ele falou assim, não, tudo bem, mas se o senhor acha que verdadeiramente a gente estamos mentindo, o senhor pode entrar e ver se eu acho ele lá dentro. Eu falei, pois eu vou. Meus amados, quando eu entrei dentro daquele salão, que eu olho para cima, eu deparo com um homem dizendo assim, você, que nesta madrugada o Senhor te livrou da morte, o seu joelho se dobrou, você nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para que você pudesse ter um encontro com Ele. Na hora que Ele falou isso, eu comecei a chorar, irmão. Meu Deus. Pastor, eu comecei a chorar. E eu dizia desesperado, gritando no meio daquela igreja lotada. Eu gritava assim, esse camarada sou eu. Sou eu. E fui ao encontro desse homem. E esse homem foi, me abraçou e disse para mim assim, verdadeiramente Deus te trouxe hoje aqui. Maravilha. Meu Deus. Aí houve um mistério, meus amados, que eu vou relatar para você. Amém. Ele chegou para mim e disse assim, olha, começou a falar minha vida todinha. E ele disse assim, olha, você não quer levantar as mãos para Jesus? Eu disse algo para ele assim, falei assim, olha, eu não quero levantar a mão para Jesus. Mas uma coisa eu vou dizer, eu quero encontrar uma pessoa que eu quero pessoalmente falar com ele. Mas amém, irmão, não tem problema, mas olha, continua vindo.
e fui diferente para minha casa. Não levantei as mãos para Jesus. Meu Deus. E fui para minha casa. E quando eu chego na minha casa, ao entrar na minha casa, eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E meu pai, ao chegar, olhou para mim e viu que eu estava chorando. Olhou e disse assim: deve ter cheirado, fumado, deve ter feito todo tipo de coisa. E aí eu disse para ele assim, olha, Jesus é bom. Aleluia. E meu pai olhava e não acreditava nisso. Não acreditava. E eu quis uma transformação. O que aconteceu? Nesse dia em diante, eu abandonei tudo. Glória a Deus. Tudo. Glória a Deus. A minha porta, a minha casa, todo mundo batia lá e queria. E eu dizia, olha, não quero nada, não mexo mais, acabou. Eu tô indo para a igreja. Aleluia. E comecei a ir para uma igreja. Amém. Só que até então, eu ainda não tinha levantado as minhas mãos. Tinha se entregado. Exatamente. Aí o mistério começou a acontecer. Deus, Ele tinha um plano tão bom na minha vida, que eu comecei por uma igreja, que eu estava que eu fui para a igreja chamada, eu não sei se eu devo falar a denominação da igreja, não sei se é ético, mas eu fui para essa igreja. Em paz. Eu fui para essa igreja e ali eu passei por um processo de libertação. Entendi. E uma pessoa, ela me acompanhava. E essa pessoa que me acompanhava, ele me levou para a igreja, me acompanhou, passei por um processo de libertação, só que eu não tinha desejo no meu coração de levantar as mãos. Confessar Jesus como Senhor. Isso. Mas eu não sabia qual era esse mistério. E fui, e ali comecei. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, 4 meses. E uma certa vez disse para mim: você não quer levantar as mãos? Aí eu disse uma coisa tão na minha inocência. Falei, olha, eu vou levantar a mão para Jesus, mas eu não queria levantar a mão com o Senhor. Eu queria levantar a mão com o irmãozinho que pregou debaixo da minha janela. Meu Deus. Que mistério. Eu queria ver esse irmão. Eu procurei esse irmão mais ou menos uns 5 anos. Meu Deus. Procurei esse irmão. Eu procuro ele até hoje. É forte. Eu procuro ele até hoje. E ele sabe, ele me conhece, que é até bom que eu procuro ele até hoje. E eu levantei minhas mãos, mas o meu objetivo era levantar as mãos com aquele irmão. Com aquele irmão. Mas eu levantei minhas mãos. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Só que nós, na face da terra, nós temos nossas dívidas para pagar sobre a terra. E uma certa vez, eu vinha vindo de uma vigília, fui parado, na época era tático móvel. Eu vindo de uma vigília e me parou e me reconheceram. Falou, ei, você é o tal, você é o fulano. Aí eu falei assim, mas agora? Ele falou, depois que mata, rouba, trafica, depois que alicia, depois agora virou crente. Vamos ver se você verdadeiramente é. Aí, sim, então, na hora que eu estava falando sobre da vigília que você da falou. vigília que eu estava vindo,
E o que aconteceu? Eu fui parado. E como disse, né, hoje, até mesmo a pessoa rouba, mata, e pessoas não acreditam, porque a pessoa era um malfeitor. Era uma pessoa malfeitora. Então as pessoas falam, não, que isso? E falou, então eu quero ver mesmo se você verdadeiramente se transformou. E ao levar, né, numa certa delegacia, ao entrar ali, eu comecei a ver que algo diferente. Quando eu entrei, as pessoas que estavam encarceradas, né, começaram a olhar e dizendo, olha o irmãozinho, ô irmão, ora por mim, irmão. Aí eles me jogaram ali. E eu comecei a pregar naquele corró para as pessoas que estavam presas ali. E comecei a dizer, olha, e comecei a falar que Jesus ele transforma, que Jesus ele muda, que Jesus ele é fiel, ainda que nós sejamos infiel, entendeu? Ele é fiel. É para transformar as vidas. E eu estou aqui porque Deus permitiu. E aquilo foi acontecendo e de repente eu comecei a pregar e comecei a falar e começou a incomodar os carcereiros, começou a incomodar o delegado de plantão. Meu Deus. E ao entrar ele dizia, vê se fica quieto aí. E eu comecei a falar assim, não, Jesus é bom. E eu tinha um louvor que eu aprendi, que eu gostava de louvar, que era glória, glória, aleluia. E comecei a cantar esse louvor ali no corral. E todos os presos que estavam ali começaram a observar e todos quietos ouviam assim. E eu ouvia choros e sabe, e de repente eu nem vi a hora passar. Quando eu fui ver, irmão, era mais ou menos, era a entrada do delegado titular. Era exatamente 8 horas da manhã. Meu Deus. Eu ali pregando, e de repente o delegado titular entra e diz assim o que está acontecendo aqui na minha delegacia? Meu Deus. O delegado titular dizendo, o que está acontecendo na minha delegacia? Que pegamos a esse irmãozinho, só que ele, entendeu, ele tem, como se diz, ele deve... Peraí, quando ele abriu, ele olhou pra mim assim, e eu pregando. Quando eu olhei pro delegado, eu falei assim, olha, eu vou dizer mais, hein, o senhor tem uma obra tremenda na sua vida, doutor, vai mudar, transformar, eu não sei, mas o senhor está entrando naquela enfermidade. E ele olhou pra mim assim e falou assim, o que é que vocês estão fazendo? Tira esse camarada daqui agora, pelo amor de Deus, tira esse cara, meu amigo, vai embora pra sua casa, vai embora pra... E eu fiquei olhando pra ele assim, e aí quando eu estava saindo eu ouvi um grito assim, ei, irmão, e eu, fala meu querido, como é que eu faço para aceitar esse Jesus seu? Eu falei assim, meu amado, é só levanta tuas mãos aí, ó. E ele levantou as mãos, e eu orei ali no corral, e aquele camarada aceitou Jesus. Glória a Deus. E eu fui embora. Pastor Paulo, olha que interessante, o testemunho do senhor é muito forte, né? E eu queria pedir para o senhor vir mais uma vez, né, para fazer a terceira parte, porque você que está aí, né, às vezes você não acredita nos irmãos que vão orar, que vai em vigília, né, você critica que Deus revela para a sua igreja, para os seus irmãos, para os seus escolhidos. Deus escolheu um homem que orou pelo pastor Paulo e que falou, vai lá falar para o meu servo, eu tenho uma obra na vida dele. Amém. E ele não temeu, ele não teve medo, ele não se acovardou, porque o pastor Paulo, ele tinha uma fama. O pastor Paulo não era qualquer pessoa que chegava perto dele, mas Deus preparou o momento certo. Você que busca Deus, você que tem um chamado muito forte, quando Deus falar algo para você fazer, faça. O pastor Paulo teve um encontro com Deus, 2 armas no rosto dele, e os matadores não conseguiram ver a fisionomia do pastor Paulo. Deus cegou aqueles 2 camaradas. Então é muito forte, é muito sério. Você que está nos assistindo, você que
até vai para a igreja, visita, de vez em quando você vai numa igreja, ouve a palavra, gosta do louvor, gosta do que é falado ali, mas na hora que faz o apelo para você levantar as mãos, entregar sua vida para Jesus, você tranca o coração. Sabe por quê? Tranca o coração por quê? Porque você está preso no mundo. Está preso nas coisas deste mundo. Este programa, Meu Encontro com Deus, ele veio para mudar a tua vida. Ele veio para mudar as nossas vidas. Porque o que me faz lembrar? Me faz me lembrar de Jacó. Jacó, ele fugiu uma vida toda atribulada, fugindo do irmão. Mas uma noite, uma madrugada, o consolo dele era uma pedra no deserto. Jacó, uma pedra no deserto. E de repente ele acorda, ele abre os olhos e vê uma escada. É muito sério. Ele teve um Peniel com Deus. Ele teve um encontro com Deus. Quando ele guerreia com o anjo, ele está querendo a vitória dele, ele tá querendo a bênção dele. Ele está querendo o quê? Transformação, ele está querendo um encontro com Deus. Você que tem a oportunidade de ir para a igreja, você que tem uma oportunidade de ouvir uma palavra, a próxima vez que você ouvir falar assim, ó, entrega a sua vida para Jesus, entrega a tua vida. Se você sentir aquele frio na barriga, se você sentir você se sentir bem, fala, puxa vida, essa palavra mudou minha vida, está mudando a minha forma de ver as coisas. Eu estou conseguindo perdoar, eu estou conseguindo, né, Pastor Paulo? Isso mesmo. Você começa a ver coisas que você não via antes. Porque a gente fica bitolado naquela... Se é droga, é droga. Se é o crime, é o crime. Isso. Se é depressão, é depressão. Enfim, nas coisas deste mundo. Entra uma alegria tão grande em você que você fala, não, eu quero mais. Eu quero mais essa alegria. Tremendo. Você que tá nos assistindo aí, dobra o teu joelho aí. Aceita Jesus como o Senhor da tua vida. Olha, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu estou cansado de sofrer. Eu estou cansado de dar voltas e nada mudar na minha vida. Meu Encontro com Deus é um programa diferente. É um programa simples, mas que veio falar a realidade. Pastor Paulo, testemunho tremendo. Maravilhoso. Pastor Paulo, eu estou muito feliz. Amém, meu amado. Eu estou muito feliz. Foi Amém. uma luta para fazer esse programa. Mas olha o resultado. Glória a Deus. É algo muito forte. Muitas pessoas, eu não sabia desse testemunho. Amém. E você que é da GD, por gentileza, ouve esse testemunho e olha, o senhor é um homem de Deus. Amém, meu amado. Pastor Paulo, o senhor é um homem de Deus. Eu tenho um respeito muito grande por o senhor. Glória a Deus. A nossa amizade não vem de hoje, né? Isso. Faz tempo. E eu estou aqui à disposição do senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meu amado. Amém? Amados, eu queria que o senhor passasse seus contatos. Amém. Tá? Alguém que quer ouvir o seu testemunho, quer levar o pastor Paulo para a sua igreja, para lhe contar o testemunho. E ele vai contar esse testemunho porque Deus ressuscitou ele da pedra. Deus fez coisas grandes na vida dele, né? Em nome de Jesus. Por favor, pastor Paulo. Amém. Antes de eu passar os meus contatos, eu quero dizer algo aqui também interessante. Como o pastor disse, o meu testemunho ele é longo, né? E eu quero deixar um versículo também. Amém. Tá? E eu vou ficar de pé um pouquinho, só um pouquinho. E eu quero mostrar algo para os irmãos, que lá na frente eu vou também relatar isso também, tá bom? Maravilha. Eu quero que os irmãos observem, né? Que muitas das vezes as pessoas não sabem, né? Mas eu quero relatar algo aqui, ó, para os irmãos olhar e observar, tá? Eu vim mais para... Olha, observa a minha perna, a qual o Senhor, ele transforma, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui vai ser quase no final que eu vou relatar, apesar que o meu primeiro testemunho eu já estou sabendo, né? O senhor contou algo. Exatamente. Mas com isso aqui, ó, quando eu tinha 2,
eu fazia a obra relaxadamente, viu? Agora com uma, eu tenho o maior prazer, irmão, de fazer a obra assim, ó. O maior prazer. Eu vou deixar um versículo aqui, que se encontra em 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, que Paulo ele diz assim, que verdadeiramente ele instruiu, fez, pregou, mas vem o mensageiro de Satanás e esbofeteia Paulo. E Jesus olhou para Paulo e disse algo muito mais interessante. A minha graça te basta. Meu Deus. Eu sou forte. feliz pela graça do Senhor sobre a minha vida. Maravilha. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês, tá? Permaneça firme. Glória a Deus. Tá bom? Eu vou passar o meu contato primeiro eu vou passar o meu celular, tá Amém, bom? amém. Que é 967 74 30 78. Eu quero ver também, é que eu não lembro, se os irmãos vão me perdoar, eu tô sem o meu e-mail. O e-mail. Meu e-mail. Mas eu acho que eu tô com o e-mail do jonathank.com.br, que é do meu filho, né? Então, mesmo, tá? Aí, se possível, puder marcar, tá? Tá bom. Aí vocês marcam e... Eu estou à disposição, meus amados. Maravilha. Para vocês, entendeu? Para a obra. E não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade daquele que escolheu a mim, a você, para fazer e terminar a boa obra. Amém? Maravilha. Meu Encontro com Deus. Um programa que veio para mudar a história de muitas pessoas. Você viu aí a perna do pastor Paulo? A mecânica, né? Ele disse que quando ele tinha 12, ele fazia a obra de Deus relaxadamente. Isso daí está servindo de lição até para mim, de alerta, em nome de Jesus. Não espere chegar numa situação difícil, crítica, para que você possa fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor merece do melhor. O Senhor merece toda a dedicação. Amém. Que nós viemos nos unir. Vamos parar de olhar por disputas que não edificam em nada, que não vai levar a gente para o céu. Coisas deste mundo. Nós precisamos nos unir e amar uns aos outros. Amar uns aos outros como Deus nos amou. Louvado seja Deus. Meu Encontro com Deus é um programa que vai mudar a história. Na simplicidade. Um testemunho muito forte. Um testemunho que ele tá até me emocionou, mexeu comigo. Amém, meu irmão. Em nome de sentir a presença de Deus. Meu Encontro com Deus, às vezes você tá aí sozinho. Tá aí se achando que não tem mais solução para a tua vida. E Jesus, de braços abertos, querendo encontrar com você, para mudar a tua história. Você é importante. Você, não importa se você é viciado, não importa se você é prostituta, não importa se você, enfim, qual foi o caminho que você decidiu tomar, que não está trazendo solução, não está trazendo felicidade para a tua vida. Mas tem um caminho que é Jesus. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem atalho. É através de Jesus Cristo. E também, pastor Paulo, ele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Verdade. Nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo? No meu simples entendimento. Sem a minha presença, você não vive. Sem a minha presença, você não é feliz. Sem a minha presença, não há salvação. Meu encontro com Deus. Eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus. Quero abençoar toda a família brasileira, em nome de Jesus. Meu encontro com Deus está terminando. Até a próxima. Deus abençoe. Fique na paz.